Vamos então para mais uma parte do Liberdade de Opinião, agora ouvindo as opiniões da advogada Gisele Soares. Gisele, vieste radiante hoje, hein? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, hoje eu estou de canarinho. Vamos lá então para o nosso primeiro assunto, para a gente poder falar de saúde, investigação, empresa que atende milhares de idosos. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, autuou a Prevent Senior por não informar aos pacientes que eles estavam recebendo os medicamentos do chamado kit Covid. O órgão já tem evidências sobre essa ocorrência porque está ouvindo ativamente os pacientes que pegaram Covid-19 e foram tratados pela empresa. Os relatos são comparados com os registros enviados pela Prevent em relação aos medicamentos que foram ministrados. Agora, a empresa tem 10 dias para apresentar a defesa. Procurada pela CNN, a operadora confirmou o recebimento da infração e disse que vai se manifestar dentro do prazo estabelecido, que é justamente de 10 dias a partir do dia da notificação. Como você avalia, então, Gisele Soares, essa ação da Agência Nacional de Saúde Suplementar que agora autuou a Prevent Senior? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela foi criada no ano de 2000 justamente para fazer uma fiscalização e impor normas, padronizações no atendimento das empresas privadas que pretendiam prestar serviços de saúde aos consumidores. Então, a Agência Nacional de Saúde age corretamente quando fiscaliza essas empresas e, eventualmente, quando aplica multas, autuações a essas empresas ou abre procedimentos que podem levar até ao descredenciamento dessas empresas. Então, está dentro da sua competência fazer essa verificação, inclusive, havendo uma multiplicidade de reclamações no mesmo sentido, de eventualmente até oficiar outros órgãos, por exemplo, os órgãos de defesa do consumidor, para então fazer uma triagem e verificar se existem também reclamações por conta de consumidores lá nos órgãos de defesa do consumidor. De outro lado, é importante fazermos uma análise sob a ótica da empresa. Essa empresa é uma empresa de seguridade que oferece serviços de seguro de saúde para pessoas da terceira idade. É absolutamente legítimo que a empresa determine procedimentos ou protocolos de atendimento elaborados pelos próprios médicos, que são os diretores dessa companhia. É natural e é até esperado que essa empresa, recebendo uma quantidade grande de pacientes que foram acometidos por Covid-19 por conta da sua idade, por conta da sua vulnerabilidade, que ela então fosse chamada à responsabilidade de elaborar medidas que não eram as medidas padronizadas, mas que eram medidas necessárias para que ela pudesse fazer esse primeiro atendimento. Os primeiros pacientes graves que houve no Brasil foram justamente aqueles da empresa. A empresa não podia se furtar essa responsabilidade, cabe ao empregador dar esse apoio para os seus empregados, dar essas orientações para que o empregado, o médico que estava fazendo esse atendimento, não fosse responsabilizado eventualmente pela prescrição de fármacos. Vamos lembrar que até hoje não existe nenhum medicamento de eficácia comprovada contra a Covid. Portanto, todos os medicamentos, todos os fármacos, todos os tratamentos são experimentais. Dentro disso, vamos fazer uma análise, então, do que é essa autuação. Essa autuação é regular, a empresa vai apresentar a sua resposta, eventualmente, não havendo uma satisfação, então, da Agência Nacional de Saúde, ela poderá atuar nessa competência específica, de fazer a verificação se os consumidores não foram informados. Por quê? Nesses casos de Covid, Elisa, funciona da seguinte forma: o médico apresenta possibilidades de tratamento ao paciente e há uma decisão conjunta do paciente com o médico de qual é o melhor tratamento. Não havendo essa informação, então age a ANS corretamente. Ainda falando sobre a Prevent Senior, Gisele, eu quero ouvir a sua opinião, a sua avaliação sobre o depoimento de ontem na CPI da pandemia, que foi um dia de denúncias angustiantes, que a Prevent Senior tem todo o direito de se defender. Foi uma acusação feita pela advogada de um grupo de médicos que trabalhava em hospitais da Prevent Senior. Ela foi a depoente de ontem, na terça-feira. A advogada fez denúncias graves. Ela contou que os profissionais eram coagidos a receitar o kit Covid por questões financeiras. Bruna ainda afirmou que os médicos foram obrigados a trabalhar mesmo
estando infectados pela Covid. Alguns, inclusive, foram demitidos depois que o dossiê foi entregue à CPI da pandemia. Segundo esse dossiê, os kits Covid vinham lacrados. Quem não prescrevesse aos pacientes era punido com reduções de carga de trabalho e, consequentemente, de salário. Vamos ver. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes que usariam aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. O Dr. Pedro Batista sentou nessa cadeira para dizer que ele dava autonomia aos médicos. Nunca deu. Não existia autorização para fazer determinados exames. Então, por exemplo, se prescrevia cloroquina, hidroxicloroquina, na verdade, sem a realização do eletrocardiograma. Os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas. Vamos então agora ouvir a opinião da advogada Gisele Soares a respeito do depoimento da também advogada Bruna Morato, à CPI da pandemia. Gisele, foi um momento estarrecedor, mas como eu falei agora há pouco, e você evidentemente fala com muito mais propriedade do que eu, a Prevent Senior tem o direito de se posicionar e de se defender. Caso seja provado que tudo isso ocorreu, a quem interessaria dar tanta kit Covid-19 para esses pacientes que sequer eram vistos pessoalmente pelos médicos? Elisa, o conteúdo do depoimento de ontem, ele traz uma quantidade muito grande de crimes, de ilícitos, de condutas irregulares. Qual será o resultado prático deste depoimento especificamente para a CPI? Nenhum. Isso porque todos esses crimes, todas essas irregularidades, elas deveriam ter sido levadas às autoridades competentes e cabe a essas autoridades fazerem essas verificações. Então, embora o conteúdo tenha sido um conteúdo bastante chocante, acho que o intuito era só mesmo esse choque. Isso porque, em primeiro lugar, advogado não faz depoimento em nome e por conta de cliente nenhum. Diz a lei que o depoimento é ato personalíssimo. Isto quer dizer que só a pessoa, só aquele que presenciou fatos ilícitos, que ouviu fatos ilícitos, é que pode fazer o depoimento. Então, não há possibilidade de se tomar esses relatos da advogada como um depoimento testemunhal. Ela, inclusive, disse a certo momento, esclareceu que estava ali na condição de advogada, que falava por terceiros. Não vi se apresentou procuração, mesmo que tivesse apresentado, o advogado ele fala pelos seus clientes, perante as autoridades, perante um juízo, munido dessas procurações por escrito, por petição. Então, a advogada é procurada por um médico que reclama com relação ao seu empregador, à empresa Prevent Senior. Qual é o procedimento do advogado? Orientá-lo a trazer essa reclamação, a levar essa reclamação via petição para o direito do trabalho. Mais médicos a procuram, há um grupo de médicos com uma mesma característica de reclamação. A advogada então irá orientá-los a procurar o Ministério Público, ela irá acompanhá-los para que eles façam este ato personalíssimo de depoimento perante a autoridade do Ministério Público do Trabalho ou perante a autoridade do Ministério Público ou da polícia para que investiguem todos aqueles fatos que podem, em tese, configurar crime. Advogado também não tem como prática produzir dossiê, não cabe ao advogado fazer interrogatórios, fazer verificações de depoimentos ou de provas. O advogado, ao receber uma notícia, ele aconselha o cliente e ele recebe procuração para atuar pelo cliente ou ele acompanha o cliente nos seus atos personalíssimos. Isso porque o advogado não tem fé pública. Quem terá fé pública para colher esses depoimentos serão as autoridades competentes. Então, foi um depoimento bombástico, mas formalmente não é um depoimento que respeita as normas da Constituição, que respeita o princípio da legalidade. Não há possibilidade de flexibilizar o devido processo legal e a legalidade que estão preconizados na Constituição, como faz todos os dias a CPI da Covid.
Gisele Soares, então, pelo que eu entendi, a sua opinião é contrária à do doutor Augusto de Arruda Botelho no que diz respeito a um depoente ser um advogado. Então, ela poderia estar, na sua opinião, como uma entrevistada, como alguém que está trazendo à tona alguns casos, mas não exatamente como uma testemunha formal, é isso? Nunca como uma testemunha. Hoje seria um dia de um bom debate com o Augusto, porque eu vou discordar dele basicamente em quase todas as perguntas. Mas, Elisa, especificamente sobre esse depoimento, eu nunca fui depor em nome de nenhum cliente. Eu nunca fui contratada para elaborar um dossiê especificamente. Os aconselhamentos que nós damos são aconselhamentos ao cliente que traz individualmente os seus problemas e atuamos por procuração, por petição nos autos. Esse é o procedimento que deve ser adotado. A função da advogada, ela já foi cumprida quando ela entregou esse dossiê à CPI da Covid. Provavelmente, ela deve ter levado ao conhecimento também das outras autoridades competentes esse mesmo dossiê para que os atos judiciários específicos e as autoridades competentes específicas pudessem abrir procedimentos, investigações, enfim, receber aquela documentação e fazer uma análise jurídica daquela documentação para adotar os procedimentos cabíveis. Vamos então ao próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião, o diesel, o aumento do diesel. Que não é lá uma notícia boa para começar o dia para muitas pessoas, caminhoneiros, quem faz frete, porque aí não quer encarecer o frete, mas está pagando mais caro pelo diesel. A Petrobras anunciou o aumento de 9% no valor do diesel nas refinarias e o reajuste começa a valer hoje. A alta, que atinge diretamente os motoristas de caminhões, acaba agravando a inflação e pesando no bolso de todos os brasileiros. O presidente da Câmara, Arthur Lira, exigiu dos governadores mudanças na cobrança do imposto estadual, o ICMS. Vamos então ouvi-lo. E sabe o que é que faz o combustível ficar caro? São os impostos estaduais. Os governadores têm que se sensibilizar. E o Congresso Nacional vai debater um projeto que trata do imposto do ICMS ad rem, para que ele tenha um valor fixo, que ele não fique vulnerável aos aumentos do dólar, porque esse a gente não controla, para que eles não fiquem vulneráveis aos aumentos do petróleo, porque esse a gente não controla. Mas se a gente bota um valor fixo de ICMS, o governo do estado vai continuar recebendo o dinheiro dele, mas não vai receber mais do que a gasolina que é vendida nas refinarias para os postos de combustível no Brasil. Vamos então ouvir a opinião da advogada Gisele Soares. Como você avalia o aumento anunciado pela Petrobras e essa reação enérgica vinda de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que responsabiliza os governadores em cima do imposto estadual, o ICMS? Elisa, os tributos no Brasil são realmente o grande vilão dos preços. Então, nós temos preços altos em todos os produtos no Brasil, infelizmente, por conta da alta carga tributária. Isso já foi objeto de discussões e que bom que essa energia toda de um parlamentar é demonstrada e uma preocupação com relação aos impostos. Que ele, então, leve essa preocupação para o Congresso, para o Senado, para a Câmara, para que eles efetivamente discutam com seriedade a possibilidade de redução da carga tributária que é bastante pesada no Brasil. No entanto, não é o ICMS o único a compor o preço do combustível. Infelizmente, o preço internacional, a cotação do dólar e também a disputa internacional atualmente por petróleo acabam encarecendo. São fatores internacionais que estão fora, infelizmente, do nosso controle e da possibilidade do governo de eventualmente de redução desses preços. Então, o que pode fazer, podemos fazer internamente? É realmente discutir quais as formas de redução da composição desse preço no que tange a características internas do país. E a maior porcentagem, nós vimos há pouco uma arte muito bem feita pela CNN, é realmente o ICMS
tanto no caso do diesel como no caso da gasolina. Há também a questão do etanol. A produção de etanol também é um fator relevante, também é um fator interno que também pode ser levado em consideração para que então haja uma preocupação e o governo consiga, e a Câmara e o Senado discutam efetivamente uma redução desse tributo. Infelizmente, pagaremos todos nós por esse aumento, certamente, porque diretamente ou indiretamente, sempre os aumentos de combustíveis acabam recaindo no bolso do consumidor. 9h em ponto, nós temos ainda mais um assunto, então, assim, de maneira enxuta eu vou compartilhar com você, Gisele, porque eu tenho um compromisso de entregar o quadro às 9h. Daqui a pouco, às 10h da manhã, tem CPI da pandemia, o empresário Luciano Hang. É o nome do dia. Como você avalia essa figura Hang, acusado de integrar o gabinete paralelo e também as questões maternas envolvendo a morte da mãe dele? Não há nenhum sentido nessa convocação, a ligação do Luciano com a mãe, o atestado de óbito, isso é até desrespeitoso com a mãe do Luciano Hang. Como é que se vai fazer essa aferição? Um senador mostrou há pouco aqui na CNN o atestado de óbito, exibiu como se fosse, isso é uma prova de um documento, isso é extremamente desrespeitoso, é um depoimento desnecessário que vem somente para, mais uma vez, tentar denegrir a imagem de pessoas, de empresas pela CPI. Fico curiosa se também vão chamar o ex-presidente Michel Temer, que também aconselhou o presidente Jair Bolsonaro recentemente com relação a uma reaproximação com o Supremo Tribunal Federal, especificamente com o ministro Alexandre de Moraes. Esse aconselhamento foi acatado e o próprio presidente Jair Bolsonaro assumiu publicamente que havia acatado esse aconselhamento. Então, aconselhar o presidente em alguns casos é crime e não se sabe sequer se esse aconselhamento efetivamente aconteceu, no caso do empresário Luciano Hang, em outros casos é visto com bons olhos. Não há crime nenhum no aconselhamento, não há utilidade e necessidade nenhuma desse depoimento que não denegrir a imagem do empresário ou fazer perguntas pessoais ou expor o falecimento da sua mãe, um ato extremamente desrespeitoso. Gisele Soares, obrigada, viu, por mais um dia. Bom dia para você. Muito obrigada. Reitero sempre para você que nos acompanha que as opiniões emitidas pelos comentaristas, tudo que você acabou de ouvir agora no quadro, não reflete necessariamente a posição da CNN.